Vamos lá, 17 horas 40 minutos, a Nina estava mostrando aqui e a gente estava recapitulando, vendo vídeos. Pô, dirigente, quando o jogo interessa e falando, quando o São Paulo jogou na segunda, pô, não vejo problema jogar na segunda. É o que a gente estava falando aqui, é interesse, é pressão, é sempre defendendo um lado e sempre tem algo por trás disso. O fato é que as semifinais estão formadas, Corinthians e Santos jogam no domingo, São Paulo e Palmeiras, isso na casa do Palmeiras, Palmeiras e São Paulo jogam segunda-feira, 9h35 da noite. O único time que tem um compromisso antes da semi é o Timão, que joga amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. O primeiro jogo é fora e, vamos lá, quarta, quinta, sexta e sábado. 3 dias de intervalo aí pro jogo da semifinal do Paulistão. Vinha-se pensando muitas vezes em dar uma mesclada. Antes do jogo contra o Guarani, colocou o time titular, empatou, aí contra o Guarani reserva. Aí veio no meio de semana Libertadores titular e agora de novo contra o Mirassol titular. E vai assim, né, Fabiano, até o final, imagino eu, do Paulistão. Martelli, o Corinthians não tem pra onde correr, até porque o Timão, desde o início da temporada, não tinha feito 2 jogos consecutivos com os jogadores titulares, e agora fez contra a Universidade Central na última quarta-feira e depois contra o Mirassol no domingo, e será assim também, certamente, amanhã diante do Barcelona de Guayaquil. Expectativa, quem sabe, pela volta de Rodrigo Garro. Ele entrou nos últimos minutos do jogo de quartas de final contra o Mirassol, mas ainda acusa algumas dores no joelho. Vale lembrar, o Garro ele perdeu toda a pré-temporada porque estava passando por um tratamento de tendinoplatia patelar no joelho direito, e agora volta a ficar à disposição, mas novamente acusa essas dores, e aí a comissão do Ramon e do Emiliano tem muita cautela para colocar ele em campo, porque a gente sabe que se o Corinthians perder o Garro, ele tiver algum tipo de lesão, certamente o ano do Corinthians muda de panorama, o alcance da equipe para o restante da temporada muda, até porque o reserva imediato dele, o Igor Coronado, está lesionado, também não viajou ao Equador, será desfalque do Corinthians contra o Barcelona. Parada dura, hein? Parada dura. O jogo não é fácil não, viu? Não é fácil, é um time tradicionalíssimo do Equador, que lidera o campeonato local, por mais que só tenham sido disputadas 5 rodadas, o Corinthians vai ter um jogo de um grau de dificuldade muito maior em relação ao da fase 2 contra a Universidade Central. Coringão, depois das aparições do Romero, tem 12 titulares, e aí, dependendo do jogo, opta por 4 jogadores no meio ali, né? Sim. Vamos lá, Carrilho, Bidon, Martínez e Garro. Isso, Bidon e Garro, ou você tira... No último ele tirou o Garro, mas por que não? Ele pode tirar um Bidon, que tá jogando muito, ele pode tirar um Carrilho e colocar o Romero lá na frente. É por aí? Essa é a tendência? A missão é difícil pro Ramon, né? Porque o Romero vem numa crescente bastante interessante desde o jogo contra o São Bernardo, que ele foi fundamental, marcou o primeiro gol do Corinthians na partida. E o Romero é o tipo do jogador que não se importa em ser reserva. Nunca se importou em assumir o status de coadjuvante, até porque é isso que o fez um personagem relevante na história do clube. Mas dá pra dizer isso, dá pra dizer que o Corinthians hoje tem 12 titulares. A formação contra o Mirassol, por mais que não tenha sido um Corinthians tão brilhante como foi na reta final de 2024, a gente viu um time defensivamente muito mais sólido do que nos outros jogos de 2025. Porque o Romero foi um cara que se dispôs a voltar pra marcar muito mais do que o Garro faz, e o Garro não é um cara que é desligado do jogo, que não marca por opção, mas porque o sistema tático pede que ele fique uma linha à frente. O Romero voltou, o Memphis voltou bastante, então foi um Corinthians bem mais equilibrado e que não sofreu sustos contra um Mirassol que tem um volume ofensivo alto, o melhor ataque da competição durante a primeira fase. Então, eu imagino, talvez, diante dessa incerteza do Garro, uma continuidade ao que a gente viu contra o Mirassol, um Corinthians no 4-3-3, que vai ter os 2 pontas voltando bastante para marcar e o Yuri Alberto sendo a válvula de escape na frente.